aceitação, desapego e ponto zero. É um assuntão, eu gosto muito também, eu sempre falo isso, né? Porque eu sempre gosto mesmo de falar dessas coisas todas. Engraçado, a gente vai andando nesse tabuleiro da vida, né? E vai olhando as situações, as pessoas, nossos vínculos. Quando a gente está nessa busca de expansão de consciência, essa autoobservação é primordial, né? E aí a gente vai observando e vai percebendo nossas emoções e como a gente vai trazendo para si esse controle, né? E quando a gente entra nesse universo, a gente vai percebendo e observando o mundo também com esse olhar de observador, quero dizer, né? Observando o mundo mesmo, qual é a energia que está ali por trás e qual é o vínculo que está acontecendo ali energético entre eu e o todo, e as situações, e as pessoas, e os desejos, as realizações, com tudo, né? Nós vamos percebendo qual é o vínculo, qual é a emoção que está vinculando aquela situação. Então vamos andando as pecinhas no tabuleiro até o momento em que a gente começa a aprender a aceitar as coisas, né? Como elas estão se apresentando. E muitas vezes a gente chega a aceitar. Eu estou falando isso porque eu estou partindo do ponto que a gente já aceitou. E aí? E aí nós ainda não acabou, né? Tem sempre a casinha, a próxima casinha do jogo. E então tô falando, a gente vai andando e até a hora que a gente fala, pô, tem que aceitar essa situação é assim, essa pessoa é assado, a realidade é assim, os meus desejos estão acontecendo até essa parte não, enfim, rola uma aceitação. Chegamos nesse ponto da aceitação e conforme a gente vai sentindo esse acontecimento, essa aceitação em si, muitas vezes a gente percebe, aceita, mas ainda assim não consegue dar o próximo passo, se desvencilhando daquilo, aceitando aquilo profundamente a ponto de você conseguir dar um próximo passo, expandindo, saindo daquela situação que já foi aceita, modificando a coisa propriamente dita. E muitas vezes a aceitação vem do fato que você olha e fala assim, está indo muito além da minha possibilidade, porque o que eu posso fazer é mudar a mim, mudar a minha energia, mudar o meu sentimento e a partir daquilo talvez oferecer alguma coisa diferente que vá modificar aquela situação ou não, né? A aceitação também está nisso, às vezes não, às vezes você está até oferecendo uma coisa diferente, modificou a sua maneira de ver, aceitou aquilo, tá procurando uma energia diferente, mas aquilo não mudou e não vai mudar. Então, o que eu percebo? Que a hora que eu chego nesse lugar da aceitação, e isso já aconteceu, eu já aceitei aquela pessoa, aquela situação, aquela coisa, aquele movimento, ainda assim eu preciso perceber qual é o meu vínculo que está rolando ali, mesmo com aceitação. O que eu quero dizer é um olhar mais profundo, que precisa ir mais profundamente nessa aceitação. Porque muito provavelmente você... A primeira coisa que acontece é a gente aceitar, mas no fundo, tem uma expectativa, uma esperança de que aquilo mude, de que aquilo se comporte de alguma outra, ou
de outra maneira, de que aquela pessoa talvez acabe acordando para aquela situação, ou vendo de uma outra forma, que te ofereça aquilo que no fundo você espera que aconteça. Então você aceitou aquela situação, aquela pessoa, aquela coisa, mas no fundo você não aceitou. Lógico, nós demos um passo, nós estamos olhando a situação com mais desprendimento, mas no fundo tem um vínculo ali. Então, o primeiro passo é a gente admitir e olhar que existe ainda uma pequena expectativa de que aquilo mude. Enquanto você tiver com essa energia, esse cordão, porque na prática, no mundo das ondas, que a gente acha que é místico, mas não é, existe um vínculo energético com aquela situação, o seu corpo vibracional ainda está ligado naquela situação, mesmo que você já tenha aceitado que ela é assim, o teu corpo ainda está ligado ali por uma microesperança, uma microexpectativa de que aquilo um dia mude. Enquanto você está ligado ali, você não consegue efetivamente mudar a sua energia para conceber uma mudança real. Que é só a partir dessa mudança real que talvez essa situação realmente vá para algum outro lado, que eu não sei se é aquilo que você está esperando, mas pode ser um lado melhor, mais positivo. Não é para você fazer essa mudança esperando essa expectativa de que talvez isso mude. Tá dando para entender a pegada? A gente precisa largar o osso, mudar a energia de fato, cortar os vínculos vibracionais que existe com essa expectativa, para depois conseguir realmente sentir a sua potência de energia, de mudança e oferecer para o mundo alguma coisa diferente, e aí então as situações que estão ao redor poderão se configurar de outra forma. Há uma diferença muito grande aí, que a gente precisa experimentar para sentir. A gente precisa aceitar, e aí eu parto hoje do princípio que você já aceitou aquela determinada situação, e aí você precisa enxergar que existe um vínculo ainda ali, uma esperança de que aquilo se pronuncie de outra forma. Todo movimento que iniciou e precisou de uma aceitação, existe um vínculo emocional ainda ali por trás, sempre, porque senão você não precisava nem ter aceitado, entendeu? Seguindo a linha de raciocínio, se você chegou numa situação que precisou ser aceitada, é porque ali existe um vínculo emocional. Então, normalmente nós aceitamos, mas ainda existe aquela esperança lá no fundo que quem sabe, né, a coisa mude, quem sabe aquela pessoa isso ou aquilo, né, quem sabe, não. Tem um amigo meu, muito querido, que me falou uma coisa não faz muito tempo. Nós estamos passando por processos fortíssimos de limpeza, todos, planeta, né, não preciso nem falar disso, né. Então, tem muita coisa acontecendo simultaneamente, e aí veio esse amigo bem nesse processo e falou assim, Elisa, sabe aquela velha frase, a esperança é a última que morre? Ah, sei. Então, matei a filha da mãe, peguei a paulada e matei a esperança. Não quero mais esperar. Nossa, eu dei tanta risada e achei tão verídico, porque é lógico, a gente não precisa esperar, não é que eu quero que você não tenha mais esperança da vida, pelo amor de Deus, não é isso. Mas, ao mesmo tempo,
Existem certos vínculos que a gente mantém essa esperança é a última que morre, que é justamente aquela bola de ferro que a gente amarra no pé e anda arrastando, meu. Você quer mudar sua energia, tem boa vontade, mas no fundo fica aquela esperança que tá te amarrando, que não tá valendo a pena. Então vale esse olhar. Aí vamos dizer que você conseguiu encontrar que existe realmente aquele vínculo e aquela energia, aquela esperança que está lá. E aí você pega e fala assim: vou abrir mão disso, vou me esforçar e vou abrir mão disso. Tem que ser um desejo verídico mesmo, uma convicção. Sim, eu vou enfiar tudo isso dentro de um jato supersônico e deixar que vá, e eu não quero mais saber o que está acontecendo ali, me desvincular mesmo energeticamente. Se esforce para isso, e eu vou considerar que você acreditou que isso é possível, primeiro passo para isso acontecer. Segundo, abriu a sua cabeça dizendo: sim, eu acredito que isso vai acontecer, então eu quero receber a energia necessária de corpo, de alma, para que eu deixe isso acontecer. É tudo mental, gente, tudo é mental na nossa vida, é tudo modelo mental. Nós precisamos acreditar, permitir e ir firme, com convicção. E aí todo o corpo físico e emocional vai acompanhando esse ritmo, tá? Então vou considerar que você está passando isso, que você entendeu que tem um vínculo, que você aceitou que você vai abrir mão, que você vai trabalhar o desapego e vai soltar isso, e realmente você soltou isso. Quando isso acontecer, meu amiguinho, minha amiguinha, vai ser a sensação de liberdade mais linda que você vai ter. Parece que você está leve, que você tirou um peso das costas, que você é capaz de cuidar da sua própria energia livre, é uma energia livre. A gente cortou literalmente os vínculos energéticos que prendia naquela situação ruim. Aí você fala assim: mas Elisa, eu não quero cortar o vínculo energético com o meu marido, com o meu pai, com o meu irmão, com a minha mãe, com aquela pessoa que eu amo. Por partes, Jack. Primeiro, que vínculo você está falando? Porque o vínculo que nós temos que ter com as pessoas é um vínculo amoroso e um amor incondicional. Não tem condição por trás daquilo. Então, precisamos rever nossos vínculos, porque o amor é livre. O amor não espera que o outro seja de alguma forma ou que a situação seja de alguma forma. Então, precisamos voltar uns passos para trás e entender o que é isso, o que é esse vínculo, porque nós vamos continuar com vínculos amorosos maravilhosos, leves, livres e soltos. O amor, ele liberta, o amor não prende. Se a gente acha que o amor está prendendo, a gente precisa rever uma outra história, entender o que é o amor, o fluxo da vida, o somos todos ligados, e isso independe se é marido, pai, mãe, isso acontece com todos os seres humanos, um mais, outros menos, por causa da rede de almas que a gente tem, né? Dos mais juntinhos, dos que vivem mais próximos. Mas esse vínculo não pode ter expectativa no meio, de segurar você esperando que o outro faça ou que aquela situação seja exatamente daquele jeito, porque às vezes, muitas vezes não é.